Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Oi, gente, Moisés, quem está falando com vocês é a Rose Guglielminetti do Freudcast. E por que que nós estamos fazendo essa brincadeira? Porque hoje nós seremos inseridos no mundo dos bebês reborns, que são aqueles bebês hiperrealistas, que com uma pele parecida com um bebê, com cabelo. Você olha, você não consegue muitas vezes distinguir. E muitas vezes algumas mães até têm e fizeram a certidão fictícia de nascimento. O que significa isso para essas mães, para a sociedade que nós estamos vivendo? E é sobre esse tema que nós iremos conversar com o psicanalista Ravi CR. Ravi, muito bem-vindo ao Freudcast. Obrigado, Rose. Bom, como que a psicanálise, ela interpreta o uso dos bonecos reborns como substituição da maternidade? Bom, a psicanálise ela vai entender esse uso como um sintoma simbólico e muitas vezes ligado à falta ou até mesmo à impossibilidade de exercer uma função materna real. Pode operar como uma tentativa de reencontro, né, com um objeto perdido, seja um filho real, um desejo não realizado ou um ideal de maternidade frustrado. É uma resposta subjetiva à perda ou à falha de simbolização. A psicanálise ela não interpreta esse uso como patologia em si, mas como uma resposta subjetiva a uma perda, a uma falta, a uma impossibilidade psíquica. Então, esse boneco reborn, esse renascido, neste contexto, ele pode ser investido como objeto simbólico em torno do qual o sujeito tenta reorganizar o seu próprio mundo interno, especialmente quando a experiência de maternidade é marcada pela dor, pela frustração, pelo vazio, por uma idealização não concretizada. Agora, em que ponto que esse apego, né, a um boneco pode indicar uma dificuldade em distinguir entre a realidade e a fantasia? Bom, quando o sujeito ele investe afetivamente no boneco, como se fosse literalmente real, com negação persistente da ausência de vida, nós podemos suspeitar aquilo que nós chamamos de encapsulamento psíquico, um funcionamento psicótico, né? Contudo, em muitos casos, o sujeito ele sabe que é um boneco, mas o trata simbolicamente, o que já aponta para o uso transicional ou neurótico. Então, a linha que separa, digamos, a fantasia da realidade não é sempre nítida na vida psíquica. E a psicanálise, ao contrário do senso comum, não vê a fantasia como patologia, mas como parte essencial, né, do funcionamento mental. Então, a questão não é ter fantasia, mas não conseguir simbolizar a sua diferença em relação à realidade externa, o que pode indicar um funcionamento psicótico, esse encapsulamento que falamos. Mas esse apego ao boneco, ele se torna clínico não por existir, mas quando a distinção entre realidade simbólica e material, ele se rompe ou se nega. É isso que eu queria perguntar. O reborn, ele pode ser considerado uma forma de representação simbólica de um luto não elaborado? Ou a gente pode estar falando aí de uma negação simbólica da perda? Sim, em muitos casos o reborn é um índice do luto, né, não simbolizado. Não é apenas a negação, mas é uma forma de manter vivo o objeto afetivamente perdido, mesmo quando a sua presença real é impossível. É um modo de representação simbólica, embora possa funcionar também como resistência à elaboração do luto. Então, essa presença simbólica ela pode ser uma ponte,
uma ponte para a elaboração do luto, ou, ao contrário, uma resistência à sua travessia, e aí perpetuando uma forma de negação estruturada da perda. O Luto e Melancolia de Freud já fala sobre isso, né? Que ensina o luto, que é um processo pelo qual o sujeito deveria, né, desinvestir o libido do objeto perdido, mas às vezes não acontece. Agora, você sabe, Ravigo, eu estava conversando com a minha filha, ela falou assim, mãe, mas se você observar, obviamente não é uma literalidade, ela falou assim, mas se você observar as mães de bebê reborns que a gente tem visto, dado entrevista, que estão no Instagram, são mulheres mais adultas, mulheres que já tiveram filhos. É uma característica ou não? Não dá para a gente poder generalizar, o Ravi? Não dá para generalizar, né? Agora, por exemplo, não é só mulheres, tá? É fundamentalmente mulheres, mas existe pais com reborns, entendeu? Se você pegar, por exemplo, o caso que teve no Reino Unido, né? Que um pai pediu que tivesse a licença paternidade. Foi negado, né? Mas foi encaminhado. Diferente da Austrália, né? A Austrália foi em 2020 que teve um encaminhamento para serviços de saúde pública, né? Saúde mental pública. Então, existem vários pontos diversos. Mas, na verdade, o reborn não é uma coisa nova. É uma coisa de 20 anos, né? Dos anos 80, 90, e que veio justamente depois da Segunda Guerra. Ele agora se manifesta por causa da rede social, né, do streaming, tudo mais, porque é mais chamativo, mas comumente são pessoas que vivenciaram o período da pandemia, que trouxe de volta esses sentimentos. É como que aquilo estava aparentemente resolvido, que agora veio à tona. Então, por isso que são essas mães assim. Agora, o desejo por um bebê reborn é um desejo legítimo ou um deslocamento inconsciente de algo mais profundo e recalcado? Só os dois, né? Ambos. Né? O desejo é legítimo enquanto expressão subjetiva, mas frequentemente se trata de um deslocamento de um desejo recalcado pelo filho perdido, pela função materna falhada, né? Porque a mãe quer ser a perfeita, e não é. Né? E um ideal narcísico também, né? Então, o reborn ele pode ser essa face visível do recalcado. Então, por isso que a psicanálise ela não se opõe ao desejo legítimo e o deslocamento inconsciente como categorias mutuamente excludentes. Ao contrário, ele reconhece que todo desejo é legítimo enquanto expressão da subjetividade, mas também nunca é plenamente transparente a si mesmo. Então, o desejo por um bebê reborn pode, assim, ser compreendido como esse desejo sincero e verdadeiro, carregado de sentimento afetivo e, ao mesmo tempo, um efeito de deslocamento de conteúdos recalcados que buscam, sem dúvida, a expressão simbólica por vias indiretas. Agora, a gente pode dizer que o que está querendo voltar à consciência por meio desse objeto é só a questão da maternidade ou não? A gente pode dizer que é a questão do amor, do afeto, do desamparo, alguma coisa aquela pessoa quer expressar com essa relação mãe ou pai com esse objeto que é um bebê, que é um boneco. Porque o fenômeno hoje, né, ele foi muito expresso, né? Então, se coloca a questão, por exemplo, de levar... Eu trabalho no hospital, então, mas vai trazer aqui no hospital a criança? Não é a criança, não, o boneco, né? Que a mãe trata como criança, mas não é isso. É o que está por detrás do boneco. É uma pessoa, né? É uma saúde mental. E é isso que muitas vezes a gente esquece. Porque realmente pode ser, aí a maternidade não é somente um ato biológico, ela é, sobretudo, uma construção psíquica. Nem toda mulher deseja ser mãe, mas para aquelas que desejam, a impossibilidade pode gerar uma dor profunda, difícil de simbolizar. Então, quando você tem uma forma ritualística, né? Porque você, quando recebe o bebê reborn, você pode ter um nascimento, ele pode vir numa placenta, tem uma certidão. Tudo isso não é somente um símbolo, né? Mas é uma forma de reencenar algo que você não pôde. Mas ao reencenar, você também começa a se concretizar no mundo real. Então, é fundamental entender que o reborn não é uma substituição literal de um filho, é um significante, um marcador de um amor
que não pôde se realizar como esperado. Então, ele representa a tentativa, por vezes dolorosa, por vezes criativa, de dar continuidade ao desejo de amar, de maternar, de cuidar. E não devemos julgar esse gesto, né? Devemos, pelo contrário, escutá-lo. E quando a gente escuta, a gente entende. Porque o bebê reborn, no início dos anos 80, ele foi dado para aquelas mães que tinham a síndrome do ninho vazio, que os filhos cresciam e iam embora. Então, os próprios filhos davam um bebê reborn. Então, tudo começou diferente. E hoje está mais forte por causa da nossa sociedade líquida. Né? Nós vivemos um laço materno que deveria ser sólido, enraizado, mas ele é atravessado por pressões sociais, precariedade, vínculos e ausências, né, de suporte comunitário. Então, a mulher contemporânea hoje, que deseja ser mãe, se encontra sozinha no seu desejo. Então, essa rede de apoio, ela enfraqueceu. E o tempo escasseou, né? A maternidade virou, em muitos aspectos, uma função solitária e sempre deixado para depois. Só que esse depois, quando chega muito... E aí a gente vai para um outro aspecto, que é chamado a sociedade do cansaço, que a gente não tem mais força, porque a gente quer ser tão, assim, esplêndida, tão com uma performance perfeita, só que quando chega na hora mesmo do poder tudo, a gente não pode. Né? Aí a gente tem o filósofo coreano falando muito bem sobre isso, né? Exato. Agora, você acha que o bebê reborn ele pode funcionar como uma reparação psíquica? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um aborto, uma perda gestacional, ou até uma relação mãe-filho, ou filho-mãe ali, que tem falhas e que não foi bem constituída, bem elaborada, isso podemos dizer que é uma reparação? Inconsciente, claro. Sim, Melanie Klein já falava sobre isso, né? Ela descreveu que diante de uma perda, de uma culpa inconsciente, o sujeito ele vai desenvolver rituais reparadores. E esses rituais têm a função de quê? De reconstituir simbolicamente o objeto perdido. Então, reduzir a angústia gerada por fantasias inconscientes de destruição, de abandono, reafirmar no plano imaginário o poder de cuidar, de amar, de proteger. Então, o reborn, quando cuidado de forma repetitiva, ele vai ter justamente esse poder, né? Digamos, pode ser o centro de um ritual psíquico de reparação. E quando isso acontece, onde se tenta, por exemplo, cuidar, não é exatamente o boneco, se tenta cuidar o bebê interno que foi abandonado. E não buscar proteger não é o outro, mas é a parte ferida do próprio sujeito, né? É o que Lacan vai dizer, que o retorno do recalcado não é apenas o conteúdo que volta, é o real que insiste, né? Então, nesse contexto, o reborn ele é o real do trauma que infiltra por onde o sujeito não conseguiu simbolizar a dor. Agora, você acha que existe uma projeção narcísica sobre o reborn como uma tentativa de controlar um vínculo idealizado e não frustrante? Por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, um bebê real, ele chora, ele tem dor, ele exige atenção, você precisa estar o tempo todo ali cuidando dessa criança. Um bebê reborn, e aqui eu não estou nem avaliando como que uma mãe cuida, porque eu não sei qual que é o tempo que ela está se dedicando para esse bebê reborn, mas o fato é, se ela deixar esse bebê reborn lá parado, ele pode ficar sem se alimentar, sem precisar trocar fralda. Qual que é a projeção narcísica que eu tenho para a gente poder pensar nesse vínculo idealizado e não frustrante? Ou seja, eu digo que eu sou mãe, mas eu não venho com aquelas exigências que um bebê real exige. Bom, aí a gente tem que recordar um pouquinho a obra de Freud, né, a Introdução ao Narcisismo, né? Lá ele vai descrever que o narcisismo como a primeira forma de investimento libidinal do sujeito, ou seja, voltada para si mesmo. Sim. Então, em certo nível, o narcisismo é necessário para a constituição do eu. Mas quando ele é exacerbado ou não atravessado pela entrada do outro, ele pode se tornar patológico. Então, o reborn, neste contexto, ele pode operar como um espelho do ideal do eu. Ou seja, ele não se opõe, não fala, não tem, né, demandas, mas o sujeito ele pode projetar. Ele pode não ter cuidado bem do filho, mas ali ele cuida.
e não tem a ok. reclamação, né? Entendi. Então, esse afeto, essa maternidade, são plenos, diferente do que é real. Que a criança não... você coloca uma roupa na criança e fala, não quero. Você coloca no bebê reborn, ele não fala. Mas na cabeça da própria mãe, vai começar a falar, né? Esse outro não é verdadeiramente o outro. É um objeto que só existe para confirmar o eu, reforçar o ideal e projetar da dor da frustração. Então, é um refúgio contra o desamparo que ela passou, né? Onde o vínculo não tem risco, não tem vida real. Então, a relação com esse reborn, quando sustentada por essa projeção narcísica, é uma forma de negar também a castração simbólica, ou seja, é o reconhecimento de que não somos tudo para ninguém e de que o amor envolve perda, ausência, alteridade, limite. Agora, cuidar de um reborn é uma forma de perversão simbólica da maternidade ou é uma sublimação saudável de um desejo impossível? Então, esse daí sempre... a gente não pode dizer é isso ou é aquilo. Tá. Porque, na verdade, sempre pode ser as duas coisas. Vai depender de cada caso especificamente, porque é justamente porque ela é perversão, nós digamos assim, quando de fato ela foge totalmente da realidade. Quando realmente a mãe ou o pai pega aquele boneco e diz, não, ele está falando. Porque existem reborns que falam, tem reborns programáveis. Então, essas falas programáveis podem ter deslocamentos, né, afetos, desejos, né, e aí criam fantasias que passam a ser fantasmas, por assim dizer. Então, por isso que eu estou... Existem os dois sentidos. Tá. Né? Então, não posso dizer, afirmar, é isto ou aquilo. Isso é meio... Agora, como que você analisa a relação transferencial que esses pais, eles estabelecem com o boneco? Há uma regressão significativa neste tipo de vínculo? Porque eu estou falando aqui do vínculo afetivo que se estabelece e que os psicanalistas, né, colocam da necessidade dessa troca. O Winnicott fala muito sobre isso, sobre o ambiente, sobre esse vínculo. Quando você se relaciona com um boneco, há uma regressão desse vínculo? Então, o risco de regressão, né, do ponto de vista clínico, existe um risco de que o reborn funcione como um objeto regressivo fixador, que impede o sujeito de investir o libido em novos laços. Isso não significa que todo uso de reborn patológico seja patológico, Tá. mas que, em certos casos, pode haver uma fixação narcísica a ponto de que o sujeito prefere o objeto inanimado ao real, pois nele ele encontra o quê? O controle total. Então, o reborn ele pode ocupar um lugar de consolo, de reorganização simbólica, mas quando ele exclui o outro real, anestesia o desejo, né, empobrece os laços, aí pode se tornar um entrave no laço social e a própria subjetivação plena. Né? Agora, quando é o caso de uma mãe de reborn, onde que está a função do pai nesse cenário? Há um recalque de castração simbólica envolvido ou não? Sem dúvida, né? Está, porque, na verdade, ela não quer ter o pai. Existem algumas mães que têm o apoio do pai, tem outras que não. Então, as que, pelo menos na clínica que eu vejo, elas sempre têm um pai. E esse pai pode ser o companheiro, um esposo, ou até mesmo um irmão, que faz essa figura do pai e que acompanha a paciente no sentido de que ela mesmo comece a ver que ela não foi tão errada. Então, na verdade, não é que ela ela não quer a função do pai, ela quer, na verdade, se ela começa, através da própria análise, ela começa a entender e espaço para elaboração de que ela não precisa ter esse sentido mais de culpa. E esse trauma, seja um trauma, às vezes, pela perda, ou até mesmo porque não teve, por exemplo, tem um caso específico de uma mãe que tem um bebê reborn, já tem 7 anos, mas porque ela não conseguiu adotar. Estava tudo bem e no momento da adoção foi negado. Então, ela entrou numa depressão enorme e um irmão ajudou com esse bebê reborn.
Só que agora estamos trabalhando justamente não para retirar o bebê, mas para que ela tenha a ideia de que esse bebê é um suporte, mas esse suporte tem limites, tem um tempo, né? Porque vai criar uma fragilidade do vínculo, vai ter uma produção emocional muito fragilizada, e daqui a pouco ela vai cada vez mais perder o próprio sentido da própria realidade, né? Então, na verdade, a gente precisa, o terapeuta ou os parentes, os familiares e a própria paciente precisa cuidar para que esse reborn não fixe essa mãe no sujeito no momento de dor, impedindo que ele faça elaboração. Exato, no primeiro momento, ele pode até dormir. servir para poder elaborar uma dor, como aconteceu com essa paciente. Mas ele precisa fazer a transição, é isso. Exatamente, porque ela não pode ficar no isolamento, né? E quando ela fica no isolamento, ela para no tempo. E o nosso problema é que o inconsciente é atemporal, não tem tempo. Então, ele ficar naquele tempo, ele não vai perceber que está envelhecendo. E é como se o dia repetisse o mesmo dia, né? Então, precisa falar, olha, mas a criança cresceu, agora ela tem que ir embora, né? Esse boneco reborn agora não é simplesmente um reborn, ele tem que crescer, tem que ir embora. Mas no sentido não é tirar, né? Porque muitas vezes a gente vê na clínica também isso. Ah, a minha esposa está com esse bebê, eu queria que o professor retirasse. Não, não é assim que funciona, né? Infelizmente, há pessoas e há pessoas. Então, esse espaço afetivo, ele tem que ser estável. Então, tem que ter uma elaboração simbólica da perda para que isso aconteça. Então, é justamente isso que na clínica a gente vai fazer, né? Vai ouvir, vai ver, e aí vai observar a fragilidade do vínculo, essa hiperprodução emocional, né? E o mais grave é a ausência de escuta real, e aí quando ela vai começando a se ouvir também, e aí começa o processo daquilo que a gente chama processo de cura, que na verdade é o cuidado dela mesmo, que ela vai tomando consciência disso. Mas comumente são pessoas neuróticas que têm a noção do objeto. O Winnicott falava do objeto transicional. É um objeto transicional, só que eu preciso mudar o meu mundo interno com o mundo externo, e aí eu preciso trabalhar isso através daquele boneco. E quando que eu observo que aquela relação com o bebê reborn já se tornou uma dependência emocional? Comumente é o tempo, né? Que você imagina, 7 anos com um bebê, não existe bebê que dure 7 anos. Então, aí é a questão de começarmos a conversar, de ela tentar também colocar-se. Por que você está nisso daí? O que de fato são, na verdade, não é questionar, mas que lugar que esse reborn ocupa na sua vida, né? O que ele está substituindo, que dor que ele representa para você, o que você está aí nesse momento, né? Então, aí, pegar não se trata de tornar o paciente feliz, né? Mas de permitir suportar o sofrimento de uma maneira mais digna. Por isso que o reborn, nesse sentido, ele pode ocupar esse lugar do objeto transicional, mas de um objeto também perdido e não simbolizado, como dizia Freud. Ou, como Lacan vai dizer, é um gozo imaginário que se repete na ausência do outro estruturante. Então, não é retirar precipitadamente o boneco, ou tratá-lo como um mero delírio, não. Isso é violência simbólica, né? A clínica ela vai justamente perguntar onde que se ocupa, como que vamos fazer, e aí, claro, vamos fazer a cartografia do desejo para que, de fato, ela chegue a essa consciência do seu próprio inconsciente, digamos assim. Como você disse, o bebê reborn não é uma coisa de hoje nem de ontem, né? Mas a sociedade acabou tendo aí um lastro falando muito por conta das redes sociais, do streaming, e só se falava nisso nas últimas 3 semanas, sobre essas mães reborns e esses pais reborns, como você falou que tem alguns, né? E aí, a minha questão agora é mais do sentido coletivo, né? Como que o envolvimento com esses bonecos reborns, ele pode afetar as relações interpessoais e a socialização do indivíduo? Porque você mesmo me disse que às vezes chega gente na clínica dizendo, quero tirar esse boneco dela, né? Como que isso afeta quando uma família ela tem que lidar com essa questão dentro de casa e percebe que isso
não é uma questão mais que está equilibrada, mas virou uma patologia. Isso causa muito estresse dentro da família, como nas relações interpessoais, e até mesmo como a sociedade vive isso, porque assim, o que nós vimos foi muita gente criticando, muita gente tentando defender, e sem assim, uma voz que pudesse dizer o que está acontecendo, né? Então, mas como você mesmo disse, né, Rose, o algoritmo é a nova linguagem do afeto. Entendeu? Né? Na nossa sociedade algorítmica, o que nós temos? O afeto ele é calculável. É like, é curtida, é comentário que substitui o toque, o olhar, a escuta real. Mas o desejo, ele resiste. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, o bebê reborn, nesse contexto, aparece como algo profundamente analógico em meio ao digital. E quando tudo se virtualiza, ele remete ao corpo, ao colo, ao cuidado. Então, não há algoritmo que simule o ato de ninar, de vestir, de segurar. Então, a relação com o reborn exige tempo, presença, sensibilidade, e tudo que a lógica digital tende a apagar, o reborn está tentando retomar. Então, ao mesmo tempo que pode ser algo aparentemente, digamos, louco, mas é louco para quem? É para quem está cuidando do bebê ou é de mim, de alguém de fora, da própria família, que não consegue mais manifestar o seu desejo, o seu afeto, o seu cuidado, o seu carinho? Né? Para quem vive isolado, para quem sente que as conexões humanas se tornaram superficiais, o bebê reborn, ele pode ser uma tentativa de recuperar a experiência do afeto concreto. E isso, muitas vezes, nós não ouvimos falar. A gente ouve somente o senso comum, ridicularizar, fazer piadas, tudo mais. É necessário? Mas o que está, o que Freud vai dizer? Atrás de todo xixi, de toda piada, tem uma verdade. Então, do ponto de vista psicanalítico, a gente pode pensar que o reborn como um contraponto ao esvaziamento do laço social. Enquanto o algoritmo filtra e seleciona com base em dados, o bebê reborn ele escapa dessa lógica. Ele não é escolha racional, mas é um investimento afetivo. Eu vou fazer agora aqui o papel do advogado, assim, aquele que está sempre tentando ver algo além daquilo que está colocado. Quando você tem, né, um desejo e a adoção de bebês reborns, e obviamente a gente tem toda uma questão burocrática nas adoções, mas por que você não adota humanos ao invés dos bebês reborns? Como que explica isso psiquicamente? Tem a ver com aquilo, eu consigo lidar, o que eu consigo lidar é com um boneco, eu não consigo lidar com um bebê real, porque eu não dou conta dessa responsabilidade de ter que lidar com uma criança que chora, com uma criança que pode morrer, por uma criança que vai exigir de mim algo que eu não consigo entregar. O que eu posso entender dessa sociedade, ou dessas mães e desses pais que preferem um boneco a, por exemplo, entrar numa fila de adoção? Obviamente você trouxe uma personagem que foi a fila de adoção que trouxe a depressão para ela, e por isso ela recorreu ao reborn. Como que a gente poderia fazer uma leitura desse laço social, aí sim, desse vínculo, né, com o real? Na verdade, tudo está no aspecto dos lutos, né? Os lutos que não foram legitimados. É o luto de não ter adotado uma criança, é a perda de um feto, né? Por exemplo, muitas vezes é tratado como algo menor, mas ele era pequeno, ninguém vai sentir, não sei o quê. Você nem tinha dado nome. Então, ou a infertilidade, né, como questão médica. Então, a adoção que não se concretiza, né, como é o caso, por causa da burocracia e tudo mais, mas quem vive essa experiência, ele tem uma dor real. E onde há dor, há uma necessidade de luto. E hoje a nossa sociedade não gosta muito do luto. Nós não gostamos muito de chorar, de sofrer. Nós queremos só pessoas que sorriem, pessoas que estejam bem o tempo todo, né? Só que não existe. Agora é uma loucura, né? Porque Freud diz que é difícil, né? Os momentos de alegria, eles são muito mais raros do que toda a questão, né, do sofrimento, de tudo que nós temos que viver, né?
Mas você vê as coisas que a gente ouve, né? Por exemplo, segue em frente, vida que segue, tudo passa, vai ter outra chance. Mas não é isso, né? Entendeu? A pessoa quer dizer, olha, eu estou com dor, eu preciso de um lugar para que essa dor exista. Então, na verdade, não é querer ter uma criança apenas, né? É de expressar essa dor, né? Reconhecer que isso não é validar uma ilusão, mas é dar dignidade à dor. E a dor eu não consigo falar. E eu, na criança, eu não sei expressar. E naquela criança que não fala, aparentemente, né? Que não, mas que tem cheiro, tem tudo, ela não tem vontade. Eu tenho a vontade. E quem adota, digamos, um reborn, na verdade, não está adotando um reborn, está fazendo, digamos, um trabalho também terapêutico de se curar. Né? Por isso que a gente não pode julgar, não pode... simplesmente a gente pode escutar. Tá. E quando a gente escuta, né, a clínica ela se abre justamente para isso. A escuta dos reborn não está cedendo à moda, mas acolhendo uma nova forma de manifestação subjetiva. Um reborn ele pode abrir caminhos para que as histórias de perda, de abandono, de infertilidade, de luto, de amor, sejam finalmente narradas. E ele pode ser um ponto de partida, né, para algo do trauma que transforma em linguagem e logo em seguida em outra coisa. Né? Eu já tive uma, tem 3 anos já, e ela não só adotou uma criança de verdade, né? Como se houvesse criança de mentira igual o Pinóquio, né? Mas adotou uma criança. Mas ela passou por um período difícil, ela perdeu o filho na pandemia. Nossa. Entendeu? Então, e o marido estava em Nova York e ela aqui no Rio de Janeiro. Então, há uma dor que a gente não sabe, mas que ela passou. E foi o marido que trouxe o reborn, né, para ela. E ela passa por isso. E agora, hoje, ela já não tem um reborn, ela tem um menino, né, de verdade, digamos assim, entre aspas, né? Mas não é que o menino seja de mentira, é que, na verdade, ela conseguiu colocar para fora a dor toda que ela tinha. Ela conseguiu elaborar o luto, né? Ela conseguiu. É algo difícil, porque hoje nós não podemos chorar. A morte está tão invertida que até a funerária hoje já não é mais preta. Os carros são brancos, são coloridos, para se misturar. Não temos morte mais, entendeu? Você sabe que eu sempre uso aqui com os meus entrevistados, eu sou do Paraná, né? E na minha época, assim, quando eu era criança, eu me lembro que quando tinha velório, era ainda em casa. Obviamente mudou por conta de questões sanitárias e de segurança e tal. Mas eu lembro que as famílias, elas se reuniam para poder se solidarizar com a dor do outro, ficava lá, chorava. E enterro engraçado, assim, nessa época era assim, o povo ia perto do caixão, chorava. Saía de perto do caixão, estava contando piada ali do lado. Isso era o velório. Hoje em dia, nós temos velórios, e principalmente por conta da pandemia, que nós não podemos nem enterrar os nossos mortos, né? Isso trouxe quebrou o vínculo completamente. E aí, muitas vezes, quando alguém morre, você deixa para ir perto do enterro, porque você só vai, mostra para a pessoa que você está lá, vai e vai embora, 10, 15 minutos. Não existe mais aquela troca de afetividade por conta do luto, né? E eu acho que tem a ver com essa coisa que você está dizendo. Nós não suportamos conviver ou viver ou elaborar esse luto, né? É como se nós não morrêssemos, né? Mas todo dia a gente morre, mas todo dia a gente vive, né? E às vezes a gente precisa, enquanto não morre, viver. Que é tão triste quando a morte chega e a gente não está vivo. É um provérbio africano muito sério, porque há muitas pessoas que estão aparentemente vivas, mas no fundo estão mortas. Estão vivendo rotinas e mais rotinas, mas não estão vivendo. Estão simplesmente passando pela vida, né? Gostei desse provérbio, não conhecia. Agora, existe uma linha ética que os profissionais de saúde mental, eles devem considerar ao lidar com uma paciente que utiliza esse bebê reborn, ou um paciente que utiliza esse bebê reborn, ao invés de ridicularizar, de colocá-la no lugar de patologia, a primeira coisa é escutar. Existe alguma linha ética, ou como que você vê? Não, a escuta psicanalítica ela é neutra, né? Ela não é neutra, pelo contrário, ela é ética, justamente isso, né? Não se trata de ouvir passivamente só, né? Mas de sustentar uma posição diante do sofrimento do outro. Sem recorrer a uma normalização ou uma moralização. O analista, ele
como lembra Lacan, ele não está ali para corrigir o sujeito, mas para oferecer um lugar onde a sua verdade possa emergir do jeito que ela é. Então, isso implica, acima de tudo, respeitar os caminhos simbólicos que cada um encontra para sobreviver à dor. No caso dos bebês reborns, a escuta ética se torna ainda mais urgente. Quando alguém recorre a um objeto hiperrealista para simbolizar um filho perdido, uma maternidade não vivida, né, a dor ainda está ali. E eu preciso dar forma a essa dor. Então, rechaçar esse gesto como patológico ou estranho é repetir o movimento da exclusão que já está sendo feita pelos outros e por tantas pessoas, e até por ela mesma, porque ela mesma é a primeira a se dizer, poxa, eu não presto, eu não consigo. Né? Então, a ética psicanalítica exige que nós sejamos capazes de escutar o que não está dito de forma literal. E o reborn é o significante de uma ausência que não pôde ser enunciada. Então, é o pedido de reconhecimento, né? Então, a clínica nossa precisa do quê? Acolhimento. É uma ética do acolhimento e do cuidado, sem dúvida, sem ridicularizar esse gesto, porque ele toma um ponto de partida muito diferente. Ravi, eu quero agradecer o nosso bate-papo. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa nessa conversa nossa, se faltou alguma coisa que você acha que seja importante, se você quiser completar, fica à vontade, mas eu quero te agradecer pelo bate-papo, eu adorei. Eu que agradeço, Rose, essa oportunidade, né? E é um assunto tão atual, mas ao mesmo tempo tão antigo, que às vezes a gente acha que é novidade, mas a novidade está justamente em olhar com outros olhos, né? E a psicanálise, ela é fiel à sua ética da escuta, tem muito a contribuir com essa discussão, e ao invés de a gente patologizar, ela escuta. Então, ao invés de julgar, ela acolhe. E ao invés de silenciar, ela oferece palavra. Então, Bebê Reborn, nesse sentido, é uma chance de nomear o indizível. Nós vivemos em tempos líquidos, cansados, digitais, mas o afeto resiste, o desejo resiste, o amor, mesmo mutilado, ainda encontra seus caminhos. E, às vezes, esse caminho passa por um reborn, que a gente saiba escutar com menos preconceito e mais coração. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Bom, gente, eu quero agradecer você que ficou conosco aqui ouvindo, assistindo esse bate-papo maravilhoso com o psicanalista Ravi e convidar você para poder compartilhar o nosso podcast, para poder indicar o nosso podcast para que outras pessoas possam ouvir também e que na semana que vem você possa voltar a estar conosco, porque eu estarei aqui com mais um psicanalista, uma psicanalista falando de assuntos que nos interessam e muito. Beijo para você, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau.